Esse movimento foi um marco no jornalismo esportivo. Acho que todos os homens estão repensando a situação. Até os mais machistas, eu tenho certeza que eles olharam isso de forma diferente. Eu acredito que o futuro vai ser muito melhor para uma nova geração de jornalistas que vem pela frente, e até para a gente ainda, que vai conseguir ter uma vida longa no jornalismo esportivo até quando não formos mais bonitinhas de frente às câmeras. Aconteceu comigo. Gente, é muita animação, muita cerveja voando. Recentemente, também aconteceu comigo. Quem que me chamou? Quem que me chamou? Já aconteceu com todas nós. Você tá vendo que o clima aqui é de festa, todo mundo empolgado. Vasco vence o Corinthians? Não? E não dá mais pra acontecer. Começou com um episódio que aconteceu comigo lá no jogo contra a Universidade de Chile, do Vasco contra a Universidade de Chile. Era estreia na fase de grupos da Libertadores, eu estava lá toda animada, mostrando a animação da torcida, mostrando a festa do lado de fora de São Januário, quando o cara me beijou. E aí, a partir daí, eu me senti muito mal, muito humilhada. Conversei com algumas amigas jornalistas, fiz um texto nas minhas redes sociais, no Facebook, que viralizou muito. A gente viu que a repercussão foi até positiva, muita gente apoiando a gente, muitos clubes, jornalistas. E aí, depois disso, a Tainá Espinosa, que está aqui atrás de mim até, ela veio conversar comigo que a gente poderia fazer mais. Não ficar só no meu post Facebook, que já foi muito esclarecedor para muita gente. Eu acho que eu consegui transmitir muita sinceridade, mostrar como é que eu me senti humilhada, impotente, muito frágil ali no meio de tantos homens que não fizeram nada, só ficaram rindo da situação. E a Tainá começou a levantar que a gente poderia fazer alguma ação. A gente não sabia exatamente o que a gente ia fazer. A princípio ia ser um texto, ou então a gente ia trabalhar na rodada do final de semana seguinte, todas de preto. Até que a gente chegou na ideia do vídeo, demoramos cerca de uma semana para chegar no formato final do texto, do vídeo. Fomos repensando também a situação, aprendendo com tudo, porque fomos criados em uma sociedade machista, então até para a gente era difícil entender tudo sobre esse universo, do machismo, do feminismo, era tudo novo para muitas de nós também. Então a gente foi repensando cada palavra, cada frase e chegamos no formato final do vídeo do Deixa Ela Trabalhar. Essa campanha que acabou tendo uma repercussão muito maior do que a gente imaginava. Vagabunda? Piranha? Até quando? Isso não é normal. Somos mulheres e profissionais. Só queremos trabalhar em paz. Olha, no momento você nunca espera que aquilo vai acontecer com você, Eu estava muito concentrada, estava passando as informações. Depois do que aconteceu comigo, foi tão rápido que quando eu olhei para trás, eu já não sabia mais quem era o torcedor, fiquei meio desnorteada. Tentei encarar da forma mais natural possível, porque eu queria continuar fazendo o meu trabalho ali, não queria que aquilo me abalasse. Mas assim que eu saí do ar, nem esperei chegar em casa, não. Quando eu saí do ar, eu já senti uma sensação muito ruim, assim. Eu me senti muito humilhada naquele momento, muito impotente, fragilizada, porque eu olhava em volta e não via a mínima proteção, não via ninguém do meu lado, via pessoas rindo, uma criança rindo perto de mim, todo mundo achando aquilo o máximo, super engraçado. E, é meu ambiente de trabalho, sabe? Eu lutei tanto para estar ali que eu senti muita necessidade de falar sobre o assunto. Então, enquanto eu estava lá no estádio ainda, eu continuei trabalhando até o final do jogo, mas no intervalo da partida eu escrevi aquele texto que eu coloquei nas minhas redes sociais. Que eu senti necessidade de mostrar para todo mundo como eu me sentia, sabe? Eu não queria ser agressiva, xingar o cara, eu só queria que realmente ele e todos os homens que pensassem em fazer isso um dia dissem que isso não é uma brincadeira, que eu levo meu trabalho muito a sério, que aquele momento é um momento muito importante para mim quando eu estou no ar e que eu não quero que nenhum tipo de brincadeira como essa aconteça comigo novamente. Eu sou uma pessoa super descontraída, gosto de brincar com os torcedores, mas acho que tudo tem um limite e é muito importante que as pessoas entendam esse limite. O esporte também é lugar nosso. Encosta em mim quem eu quero, quando eu quero. Foi bem interessante, porque a gente começou o grupo, eram cerca de 8 jornalistas. E aí fomos aumentando, fomos convidando várias jornalistas de muitos lugares e todas que entravam tinham uma história de assédio ou de machismo. Então a gente foi vendo que era um universo muito maior do que a gente imaginava, acontecia com todas as repórteres que trabalhavam com jornalismo esportivo, acontece que ninguém falava. Por exemplo, a Aline Nastari, que trabalha comigo no esporte interativo, tinha sofrido exatamente a mesma coisa que eu,
há 1 ou 2 anos atrás, ela foi beijada por um torcedor do Vasco na porta de São Januário e ela teve muita vergonha, muito medo de falar. Então, acho que a partir do meu episódio, né, e a minha atitude de botar nas redes sociais, acho que foi um basta que todas assumiram, assim. Todas se comprometeram a falar sobre o assunto, a debater sobre o assunto, então foi bem legal o contato, que acho que foi uma união muito legal. Foi acima de rivalidade, de disputa entre emissoras. Foram jornalistas querendo realmente mudar o mundo do jornalismo esportivo para o futuro, para uma nova geração que vai vir pela frente. No meu trabalho, ao meu trabalho, Eu quero respeito. Precisamos de respeito. Merecemos respeito. Eu esperava, assim, muito apoio das mulheres que já sofreram com isso, até de outras profissões, mas o público masculino me surpreendeu muito. Eu recebi muitas mensagens, eu nem consegui responder todas, assim, foi algo que eu não estou acostumada, né? Não sou famosa, assim. E aí eu recebi muitas mensagens de torcedores de vários clubes, muitos torcedores do Vasco pedindo desculpa, dizendo que se sentiam envergonhados por aquele cara. Eu recebi mensagens de torcedores de todos os clubes do Brasil, de pessoas de fora do Brasil, homens me apoiando, mulheres falando que já passaram por isso, mulheres falando que tinham se motivado a falar também sobre o assunto, a não mais se calar. Então, assim, foi muito bom ver, assim, que eu não estava sozinha naquele momento, que foi difícil para mim, foi um momento de muita exposição. Muita gente ficou, ai, mimimi, é só um beijo na boca, mas, pô, eu estava trabalhando, sabe? Eu estava ali, eu levo meu trabalho muito a sério, eu sou casada, meu marido poderia ter sido zoado com essa situação, mas todo mundo encarou de uma maneira, assim, muito positiva. Acho que a gente conseguiu levantar um debate muito saudável e para mesmo conscientizar todo mundo que isso não é uma brincadeira. Respeito nos estádios, nas redações, nas ruas. Respeito de torcedores, colegas, chefes. Respeito de técnicos, jogadores e dirigentes. Respeite a nossa voz e as nossas escolhas. Cara, uma repercussão mundial que eu não esperava. Eu esperava uma repercussão grande dentro do Brasil, porque foram muitas jornalistas, algumas bem famosas aqui de dentro do Brasil, mas a repercussão de fora do Brasil eu não esperava. Eu dei entrevista para o The Guardian, para Inglaterra, né? The Guardian, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a Noruega, para a Austrália, Japão, assim, uma coisa muito maior do que eu imaginava. E aí foi bem interessante que eu vi que outras jornalistas de outros lugares do mundo também passam por isso e também ficavam caladas por medo de se tornar um mimimi, né? De não terem voz. E acho que todas se juntaram nesse momento e acho que foi muito interessante e foi um debate que eu acho que foi no momento certo, porque estão acontecendo vários movimentos no mundo, né? Tem o Me Too, teve o caso das ginastas americanas também denunciando o caso de assédio. Então, eu acho que era o momento perfeito no mundo para esse tema ser debatido. Eu acho que as pessoas estão com a mente muito mais aberta para absorver informação sobre esse assunto, para repensar essa situação. E foi muito interessante ver exatamente isso. Muitos homens me escrevendo dizendo, pô, estou pensando de forma diferente. Eu acho que isso foi o que mais valeu depois disso tudo. Somos repórteres, Comentaristas, jogadoras, bandeirinhas, árbitras. E a gente tá nessa já faz tempo. E não vamos parar. Eu tenho um time do coração, eu ia muito pro Maracanã torcer e a mulher sofre preconceito desde quando é torcedora, né? E ainda existe muito com as torcedoras. Eu lembro várias vezes que eu estava no Maracanã pulando, vibrando e sentia uma mão na minha bunda. Eu olhava para trás e não sabia quem era, tava o cara assim. Então parece que a mulher ali ainda é uma figura que não é bem-vinda. Desde a minha época de adolescente, continua assim pelo que eu converso com as torcedoras mulheres. Eu sempre tive uma relação de muita paixão pelo esporte, tanto pelo futebol quanto pelo vôlei, que foi o esporte que eu pratiquei, né? Eu fui atleta de vôlei de praia e eu trouxe isso para o jornalismo. Então foi algo que eu nasci fazendo, nasci praticando esporte e é algo que eu quero morrer trabalhando. Então, por que eu não tenho direito? Só por ser mulher? Fui atleta e hoje sou jornalista e quero ser respeitada onde for. Vamos continuar ocupando os nossos espaços. Chega de desconfiança. Chega de diferenciação. Eu lembro muito do meu começo que existia uma resistência, uma desconfiança por parte até de assessores de imprensa, de colegas de redação. Pô, será que ela vai saber falar de futebol? Será que ela vai dar conta de falar sobre isso, de cobrir o dia a dia de um clube? Então, a gente enfrenta essa resistência, parece que a gente tem que fazer muito mais força para provar o nosso valor, mas eu acho que a gente já sabe disso quando a gente começa. Então, a gente está disposta a isso, a gente está disposta a quebrar cada vez mais barreiras
o que mais dói mesmo é receber algumas mensagens nas redes sociais, assim. De dentro a gente realmente já sabe que a gente vai encarar e a gente luta cada dia, mas tem algumas mensagens nas redes sociais que as pessoas se sentem no direito de falar muito explicitamente, tipo, vai lavar louça, mulher não tem que estar aí, vai lavar uma roupa, ou então só tô aqui pra te ver, só quero ver sua beleza, não quero saber o que você tem pra falar sobre informação. Isso machuca muito, assim. Ei, você aí, homem, mulher, Sociedade, autoridade. Chegou a hora de se importar. A omissão também machuca. Aos poucos, eu acho que isso já está começando a mudar, né? A gente via muito o papel da mulher no jornalismo esportivo na TV, da mulher bonita que ia ou apresentar, ou a repórter tem que ser bonita, né? Ok, hoje em dia já é muito necessário, você tem que saber falar de futebol, você tem que ter conteúdo, mas a beleza ainda vem junto nesse conjunto, né? A gente não vê uma mulher com um estereótipo muito diferente na frente das câmeras. Isso a gente realmente está lutando para que no futuro isso seja diferente. E nos debates também. A gente tem a Tainá Espinosa, que é a primeira que está começando a entrar nos programas de debate aqui no Esporte Interativo. A gente vê a Ana Thaís Matos também no Esporte TV, está participando cada vez mais dos programas de debate. A Camila Carelli também, que é da Rádio Globo, ela participa de alguns programas do Esporte TV. A gente tem discutido muito sobre esse assunto e também acabar com aquele papel da mulher só dando mensagem em redes sociais, que, cara, não cabe. A gente sabe falar de futebol como qualquer pessoa e a gente quer realmente ocupar todos os espaços, não ter uma rivalidade, né? Direitos iguais em tudo. E juntos somos mais fortes. Juntas somos invencíveis. Para falar a verdade, eu nunca fui uma feminista de carteirinha, nunca levantei essa bandeira, nunca parei para pensar muito no assunto. Sempre me incomodou muito ver algumas situações, algumas mensagens que eu recebia nas redes sociais, mas eu meio que passava por cima, sabe? Mas quando aconteceu isso foi a gota d'água e conversar com outras mulheres que passaram por situações como essa e situações diferentes também me fez repensar outras situações e talvez algumas coisas que eu pensasse de forma machista, como por exemplo, às vezes eu vou fazer algumas entrevistas com as pessoas na rua, o povo fala que a gente chama, e para falar de futebol muitas vezes eu procurava só homens para falar, porque para mim ia ser muito difícil encontrar uma mulher que falasse de futebol na rua. Eu parei para pensar, poxa, mas eu sou uma mulher que falo de futebol, que luto para ser respeitada, por que eu não vou dar voz para outras mulheres? Você começa a parar para pensar e eu aprendi muito com toda essa situação. Eu estou vendo todo esse movimento de uma forma diferente, estou aprendendo muito e querendo repensar todas as situações que eu possa agir de forma errada, assim como eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Não é engraçadinho. E não é só machismo. É desrespeitoso. É nojento. É ofensivo. É uma violência. É uma violência. Muito otimista, né? Eu fico pensando, as mulheres antigamente não podiam votar, as mulheres eram impedidas de entrar em vários lugares, sabe? Eu acho que a gente já evoluiu tanto na sociedade. As mulheres hoje em dia já estão trabalhando cada vez mais no jornalismo esportivo, que é a minha área. Tem treinos de futebol que a maioria das repórteres são mulheres. Então, se a gente já chegou até aqui, eu acredito que a gente pode ir muito mais longe. Eu acho que esse movimento foi um marco no jornalismo esportivo. Acho que todos os homens estão repensando a situação. Até os mais machistas, eu tenho certeza que eles olharam isso de forma diferente. Eu acredito que o futuro vai ser muito melhor para uma nova geração de jornalistas que vem pela frente, e até para a gente ainda, que vai conseguir ter uma vida longa no jornalismo esportivo, até quando não formos mais bonitinhas de frente às câmeras. Chega, 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 chega. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela trabalhar. Deixa ela Deixa ela trabalhar. trabalhar. Deixa ela trabalhar.